Ele a convidou para sua festa de gala apenas para humilhá-la, mas quando ela chegou como uma verdadeira rainha, ele percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Valentina estava ajoelhada no piso de mármore italiano, passando cera com movimentos precisos e mecânicos, quando ouviu os saltos agulha da secretária de Augusto ecoando pelo corredor interminável. Eram 7 da manhã e ela já trabalhava há 2 horas, sua rotina imutável dos últimos 3 anos. A mansão Bela Vista possuía 42 cômodos suntuosos e cada centímetro precisava estar impecável para as frequentes visitas de negócios do patrão. Augusto Belmont desceu a escadaria principal com elegância calculada, ajustando a gravata Hermès enquanto discutia ao telefone números que Valentina nem conseguia imaginar. Aos 45 anos, ele comandava um império imobiliário que erguia arranha-céus e moldava o horizonte da cidade. O nome Belmont era sinônimo de poder, fortuna e uma arrogância que ele fazia questão de exibir. Quero todos os detalhes finalizados até quinta-feira. Sua voz ressoava pelo saguão enquanto passava por Valentina como se ela fosse parte da mobília. A festa precisa ser impecável. 200 convidados. Somente a elite. Não pode haver margem para erros. Valentina continuou esfregando o chão, concentrada em remover uma mancha teimosa, provavelmente de vinho francês derramado durante alguma reunião de negócios. Ao longo desses anos, ela havia aperfeiçoado a arte de ser invisível. Executar suas tarefas sem incomodar, sem ser notada. Era mais seguro assim. E contrate mais garçons. Augusto continuava ao telefone, agora parado na entrada do salão principal, observando-a trabalhar com aquele olhar penetrante. Quero que tudo funcione como um relógio suíço. Esta festa definirá negócios cruciais. Quando desligou, o silêncio que se instalou era denso, quase palpável. Valentina sentiu os olhos dele fixos em si. Aquela sensação desconfortável de estar sendo examinada como um objeto. Levantou-se devagar, limpando as mãos no avental azul desbotado que vestia todos os dias. Bom dia, Sr. Belmont. Valentina. A voz dele carregava um tom que ela não conseguia decifrar. Preciso conversar com você. Ela assentiu, guardando os materiais de limpeza no carrinho com movimentos eficientes. Augusto caminhou até a lareira de mármore e ficou contemplando o quadro pendurado acima dela. Uma pintura caríssima de algum artista europeu, cujo nome Valentina jamais soube. Quinta-feira realizaremos a festa de gala anual da empresa. Como sempre, você será responsável pela limpeza final antes da chegada dos convidados. Sim, senhor. Mas este ano será diferente. Augusto se virou, um sorriso enigmático no canto da boca. Este ano você não apenas limpará. Você participará. O estômago de Valentina se contraiu. Havia algo na entonação dele que a colocou em alerta máximo. Participar? Como, senhor? Como convidada. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba prestes a explodir. Valentina piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Em 3 anos naquela casa, jamais fora convidada para nada além de servir café discretamente durante reuniões importantes. Não compreendo, senhor. Augusto começou a circular ao redor dela, mãos cruzadas nas costas, como um predador avaliando sua presa. É bastante simples. Você se vestirá adequadamente e participará da festa como uma convidada comum. Jantará à mesa principal. Conversará com os demais convidados. Comportar-se-á como se pertencesse àquele mundo. Valentina sabia que havia segundas intenções naquilo. Augusto Belmont nunca fazia nada por gentileza, especialmente quando envolvia funcionários. Posso perguntar o motivo? Porque desejo que você aprenda uma lição valiosa sobre conhecer seu lugar no mundo. A frieza na voz dele revelou exatamente o que estava acontecendo. Não era generosidade, era crueldade meticulosamente planejada. Ele queria colocá-la numa situação onde se sentiria deslocada, inadequada, para então poder humilhá-la publicamente diante de seus pares. Entendo. Ótimo. Providenciarei um vestido adequado. Nada extravagante, naturalmente, mas algo que não envergonhe minha casa. Ele pausou, o sorriso tornando-se mais cruel. Ah, Valentina, não se preocupe caso não saiba como se comportar. Tenho certeza de que meus convidados serão bastante compreensivos com sua origem. A palavra origem saiu de sua boca carregada de desdém, como se Valentina fosse alguma criatura inferior que ele estava tentando domesticar. Ela mordeu o lábio para não responder, para não lhe dar a satisfação de vê-la perturbada. Pode ir, Augusto acenou com a mão, dispensando-a como sempre fazia. E lembre-se,
Quinta-feira, às 8 da noite. Não se atrase. Depois que ele saiu, Valentina permaneceu sozinha no salão imenso, cercada pelo luxo que limpava diariamente, mas nunca podia tocar como dona. As lágrimas ameaçaram vir, mas ela as conteve. Chorar não resolveria nada. Augusto Belmonte acreditava conhecer Valentina Silva, a humilde faxineira que bateu à sua porta 3 anos atrás, desesperada por trabalho, mas ele não fazia a menor ideia de quem ela realmente era. Naquela tarde, enquanto organizava a biblioteca particular de Augusto, Valentina encontrou algo que mudaria tudo. Entre as páginas de um livro de arte contemporânea havia uma foto que ela reconheceu instantaneamente. Era uma página de revista social de 5 anos atrás. No centro da imagem estava ela mesma, usando um vestido valentino rosa, posando elegantemente ao lado de empresários e celebridades num evento beneficente. A legenda dizia: Valentina Rossi, herdeira do Império Têxtil Rossi, uma das mulheres mais elegantes da alta sociedade brasileira. Valentina fechou os olhos, mergulhando naquelas lembranças. Os flashes das câmeras, os cumprimentos efusivos, o respeito que recebia onde quer que fosse. Lembrou-se de quando seu sobrenome abria portas, quando designers disputavam para vesti-la, quando sua opinião influenciava decisões milionárias. E lembrou-se de como tudo desmoronou numa única noite, quando descobriu que o pai apostara todo o patrimônio da empresa em investimentos arriscados que fracassaram espetacularmente. Em 6 meses, a família Rossi passou de uma das mais abastadas do país à falência absoluta. O pai sofreu um infarto fulminante quando os credores tomaram tudo. A mãe não resistiu à depressão devastadora e partiu 2 meses depois. Valentina tinha 26 anos quando perdeu absolutamente tudo: família, fortuna, posição social, amigos. Todos que um dia a bajularam desapareceram como fumaça quando o dinheiro evaporou. Passou 2 anos tentando reconstruir a vida, mas descobriu que no mundo dos negócios quem cai do topo raramente consegue retornar. Foi quando bateu na porta da mansão Belmont 3 anos atrás, usando nome falso e implorando por qualquer trabalho. Augusto a contratou para limpar sua casa, e ela aceitou porque precisava sobreviver. Mas agora, contemplando aquela fotografia, percebeu que o destino estava lhe oferecendo uma oportunidade única. Augusto queria humilhá-la diante da elite? Perfeito. Ela compareceria àquela festa, mas não como a faxineira submissa que ele esperava. Apareceria como Valentina Rossi, a mulher que um dia comandou salas de reunião e jantares diplomáticos com a mesma naturalidade com que respirava. Guardou a foto no bolso do avental e sorriu pela primeira vez em 3 anos. Augusto Belmonte não fazia ideia do furacão que estava prestes a enfrentar. Ele havia convidado uma faxineira para sua festa, mas quem apareceria seria uma das mulheres mais sofisticadas que aquela elite jamais conhecera. E na quinta-feira à noite, toda a cidade se lembraria porque o nome Valentina Rossi já foi sinônimo de elegância e poder absolutos. Na manhã seguinte, Valentina despertou com uma determinação que não sentia há anos. Tinha 2 dias para se preparar. 2 dias para planejar meticulosamente cada detalhe de sua reaparição no mundo que um dia foi seu. Não seria fácil. Não possuía dinheiro para vestidos de grife ou joias caras. Mas tinha algo infinitamente mais valioso: a memória cristalina de quem realmente era. Enquanto limpava a sala de jantar, ouviu Augusto ao telefone com alguém, provavelmente um dos convidados importantes. Sim, Roberto, será inesquecível. Ele ria do outro lado da linha. Tenho uma surpresa especial preparada. Digamos que minha funcionária doméstica nos proporcionará uma lição memorável sobre aspirações sociais inadequadas. Valentina continuou passando o pano na mesa de mogno, mas agora com um sorriso discreto no rosto. Augusto estava tão confiante, tão certo de que conseguiria humilhá-la publicamente. Ele não sabia que estava prestes a enfrentar uma mulher que cresceu em salões de baile europeus, que aprendeu etiqueta com as melhores professoras da França, que falava 4 idiomas fluentemente e conhecia arte, música e literatura melhor que a maioria dos seus convidados. A tarde foi dedicada a pesquisar cada nome na lista de convidados que vira na mesa de Augusto. Muitos ela conhecia pessoalmente dos tempos áureos. Roberto Castellano, o magnata do petróleo, que sempre fazia questão de cumprimentá-la calorosamente nos eventos. Marina Tavares, esposa do ministro, que certa vez declarou que Valentina possuía o melhor gosto artístico de toda a alta sociedade. Carlos Montenegro, o banqueiro que tentou fazer negócios com seu pai inúmeras vezes. Eles a reconheceriam. A questão era:
teriam coragem de admitir diante de Augusto que a faxineira dele já fora uma das mulheres mais respeitadas de seus círculos sociais? Na quarta-feira, Valentina precisou resolver a questão do vestido. Economizara cada centavo do salário miserável que Augusto pagava, mas não era suficiente para algo adequado a uma festa daquele calibre. Foi quando se lembrou de Helena Marchetti, uma costureira italiana que trabalhara para a família Rossi por décadas. Helena morava numa casa simples no centro da cidade, mas suas mãos eram puro ouro. Criara alguns dos vestidos mais comentados da alta sociedade, incluindo vários que Valentina usou em eventos importantes. "Mamma mia!" Helena gritou ao abrir a porta e ver Valentina. "Bambina, onde você esteve? Procurei por você durante tanto tempo." Abraçaram-se e choraram juntas na sala pequena mas aconchegante de Helena. A costureira italiana tinha mais de 70 anos, porém os olhos ainda brilhavam com a paixão pela arte de criar vestidos únicos. "Helena, preciso da sua ajuda." Valentina explicou a situação, omitindo os detalhes mais dolorosos. "Tenho uma festa importante amanhã à noite e..." "Não diga mais nada." Helena levantou a mão, interrompendo. "Você é uma Rossi. Rossis não vão à festa sem estar deslumbrantes." Helena a conduziu para um quarto nos fundos, onde guardava suas criações mais especiais. Lá, pendurado num cabide isolado, estava um vestido que fez Valentina perder o fôlego. Era um vestido longo de seda vermelha italiana, com decote elegante porém discreto, mangas longas de renda transparente e uma saia que abraçava o corpo perfeitamente antes de cair numa cauda sutil. O trabalho de bordado à mão era uma obra-prima. Fios dourados criavam padrões delicados por toda a peça. "Criei este vestido há 2 anos para uma cliente que nunca veio buscá-lo." Helena explicou, os olhos brilhando. "Sempre soube que estava esperando pela pessoa certa." O vestido caía perfeitamente no corpo de Valentina, como se tivesse sido desenhado especificamente para ela. Era elegante sem ser ostensivo, sofisticado sem ser pretensioso. Era perfeito. "Helena, não posso aceitar. Deve ter custado uma fortuna para fazer." "Bambina, você não compreende." Helena ajustou os ombros do vestido com carinho. "Este vestido foi criado para uma ocasião especial, para alguém que precisa lembrar o mundo de quem realmente é. Não se trata de dinheiro. Trata-se de destino." Helena também insistiu em emprestar um conjunto de joias que pertencera à sua avó. Um colar de pérolas cultivadas com fechos de diamante, brincos delicados que brilhavam sutilmente e uma pulseira que completava o conjunto sem exageros. "Amanhã à noite, quando entrar naquela festa, quero que se lembre de uma coisa." Helena disse segurando as mãos de Valentina com firmeza. "Classe não se compra, elegância não se aprende da noite para o dia, e dignidade ninguém pode arrancar de você. Você nasceu com isso, cresceu com isso. Apenas esqueceu temporariamente." Valentina saiu da casa de Helena com o vestido e as joias cuidadosamente embalados, mas principalmente com algo que perdera há muito tempo: confiança. Olhou para seu reflexo na vitrine de uma loja e, pela primeira vez em 3 anos, viu Valentina Rossi olhando de volta. Quinta-feira chegou como um furacão de atividade na mansão Belmont. Equipes de decoração, floristas, garçons, músicos, todos correndo freneticamente, preparando cada detalhe da festa mais importante do calendário social. Valentina auxiliou na supervisão final, mas sua mente estava em outro lugar. Às 5 da tarde terminou suas tarefas e subiu para o pequeno quarto no último andar onde morava. Era simples e funcional, mas hoje serviria como camarim para sua grande transformação. Tomou um banho demorado, fez as unhas com o esmalte vermelho que comprara especialmente para a ocasião e começou a se arrumar com o cuidado meticuloso de quem se prepara para uma batalha decisiva. O vestido deslizou pelo corpo como uma segunda pele. As joias adicionaram o toque final de sofisticação. Penteou o cabelo num coque baixo elegante, deixando alguns fios soltos emoldurarem seu rosto. A maquiagem foi discreta, porém impecável, destacando os olhos verdes que sempre foram seu traço mais marcante. Quando se contemplou no espelho, Valentina precisou conter as lágrimas. A mulher que a encarava era a mesma que um dia posou para capas de revistas, que jantou com embaixadores e primeiros ministros, que comandou reuniões de conselho com pulso firme e elegância natural. Lá embaixo, ouvia os primeiros convidados chegando. Risos altos, conversas animadas, o tilintar de taças de champanhe. Era a hora. Valentina pegou a bolsa pequena que Helena também emprestara, respirou fundo uma última vez e abriu a porta.
Cada passo pela escadaria de serviço era calculado, cada movimento pensado para causar o máximo impacto. Ao chegar no andar principal, parou por um momento para observar a festa através das portas duplas entreabertas. O salão estava magnificamente decorado. Centenas de velas criavam uma atmosfera mágica, e os convidados eram exatamente o tipo de pessoas que ela esperava. A elite empresarial, política e social da cidade. Augusto estava no centro do salão, risonho e confiante, narrando alguma anedota para um grupo de empresários importantes. Estava claramente se divertindo, antecipando o momento em que sua surpresa apareceria para constrangimento geral. Foi quando Roberto Castellano a viu primeiro. Estava tomando um gole de uísque quando seus olhos encontraram Valentina parada majestosamente na entrada do salão. O copo congelou no meio do caminho e Roberto ficou olhando fixamente com uma expressão de choque absoluto. "Não pode ser", murmurou, fazendo Marina Tavares se virar para ver o que capturara sua atenção. Marina quase derrubou a taça de champanhe. Seus olhos se arregalaram e levou a mão livre ao peito, claramente reconhecendo aquela aparição. Um por um, outros convidados começaram a notar sua presença. Conversas foram interrompidas no meio das frases. Risos morreram nas gargantas, e um silêncio gradual começou a se espalhar pelo salão como ondas em um lago tranquilo. Carlos Montenegro deixou cair o garfo que usava para comer canapés. A esposa do embaixador francês puxou o marido pela manga, sussurrando algo urgentemente. O ministro da Fazenda franziu a testa, tentando confirmar que não estava vendo coisas. E então Valentina começou a caminhar. Cada passo era uma obra de arte em movimento. Não andava como uma funcionária nervosa tentando se misturar. Caminhava como uma rainha retornando ao seu reino. Postura ereta, queixo ligeiramente erguido. Aquele sorriso discreto porém confiante que um dia fora sua marca registrada. O salão inteiro estava em silêncio absoluto agora. 200 pessoas olhando fixamente para a mulher de vestido vermelho, que avançava entre elas com uma elegância que poucos haviam testemunhado na vida. Augusto, que estava de costas para a entrada, percebeu que algo extraordinário estava acontecendo pelas expressões chocadas ao seu redor. Virou-se lentamente, ainda sorrindo, esperando ver sua funcionária doméstica constrangida. O sorriso morreu em seus lábios no exato momento em que seus olhos encontraram Valentina. "Boa noite, Augusto", ela disse, a voz clara e melodiosa ecoando pelo salão silencioso. "Obrigada pelo convite. Foi extremamente gentil de sua parte." Augusto ficou olhando para ela como se estivesse diante de um fantasma. A mulher parada à sua frente não era a faxineira tímida que limpava sua casa diariamente. Era uma visão de elegância e sofisticação, que rivalizava com qualquer pessoa naquele salão. "Valentina?" Roberto Castellano se aproximou ainda incrédulo. "Valentina Rossi. Meu Deus, é realmente você?" O nome ecoou pelo salão como um trovão. Valentina Rossi. Sussurros começaram a percorrer a multidão como fogo se espalhando por mata seca. Alguns convidados se lembravam dela claramente, outros apenas do nome. Mas todos sabiam o que aquele sobrenome representava. "Olá, Roberto." Valentina sorriu, estendendo a mão com a naturalidade de quem estava acostumada a ser cumprimentada em eventos sociais. "Que prazer revê-lo." Roberto beijou sua mão com reverência, ainda em choque. "Mas o que você está fazendo aqui? Quero dizer, como conhece Augusto?" Foi Marina Tavares quem se aproximou em seguida, os olhos brilhando de emoção. "Valentina Rossi, querida. Você desapareceu completamente do mapa. Procuramos por você em todos os eventos dos últimos anos." Augusto estava pálido, claramente tentando processar o que estava acontecendo. Sua funcionária doméstica estava sendo cumprimentada como uma celebridade por seus próprios convidados. Pessoas que ele respeitava e admirava a tratavam como igual, como alguém importante. "Desculpem", interrompeu, a voz saindo mais aguda do que pretendia. "Vocês se conhecem?" Carlos Montenegro riu, dando tapinhas nas costas de Augusto. Conhecer Augusto? Valentina Rossi era uma das mulheres mais influentes da alta sociedade brasileira. A família dela possuía empresas espalhadas pelo mundo inteiro. "Possuía?" Augusto repetiu confuso. "Houve alguns contratempos financeiros há alguns anos." Valentina explicou com diplomacia magistral, mantendo a compostura. "Mas a vida continua, não é mesmo?" Foi então que Augusto começou a compreender. Sua funcionária doméstica não era uma mulher qualquer necessitada de emprego. Era uma ex-herdeira, uma mulher que um dia teve tanto, ou mais, dinheiro quanto ele. E ele passara 3 anos tratando-a como uma empregada comum, humilhando-a,
fazendo-a limpar sua casa de joelhos. A percepção do erro monumental que cometera começou a bater como uma marreta em sua cabeça. O jantar foi servido às 9 da noite e Valentina se encontrou sentada à mesa principal, ao lado do embaixador francês e de frente para Marina Tavares. Augusto reorganizara discretamente os lugares na última hora, retirando-a da mesa dos fundos onde originalmente pretendia colocá-la para máximo constrangimento. Durante a entrada, salmão defumado com caviar, Marina não conseguiu conter a curiosidade por mais tempo. Valentina, querida, preciso perguntar. O que realmente aconteceu com a Rossi Industries? Um dia vocês estavam comprando empresas na Europa. No outro, simplesmente desapareceram. O salão ficou mais silencioso, várias pessoas prestando atenção na conversa. Augusto parou de cortar a comida, claramente interessado na resposta. Era a primeira vez que alguém fazia essa pergunta diretamente. Valentina tomou um gole do vinho tinto antes de responder, mantendo a elegância mesmo ao falar sobre assuntos dolorosos. Meu pai sempre foi um visionário, mas às vezes as visões nos levam longe demais. Ele investiu pesadamente em mercados emergentes que não se desenvolveram como esperado. Quando a crise financeira global atingiu, perdemos tudo em questão de meses. E sua família? Perguntou Carlos Montenegro, genuinamente preocupado. Papai sofreu um infarto quando percebeu a extensão das perdas. Mamãe não resistiu à depressão que se seguiu. Em 6 meses perdi meus pais e todo o patrimônio familiar. Um silêncio respeitoso tomou conta da mesa. Várias pessoas baixaram os olhos, visivelmente comovidas. Lembro-me de Giuseppe. Roberto Castellano balançou a cabeça com tristeza. Era um homem de integridade absoluta. Deve ter sido devastador para ele perceber que havia perdido o império que construiu. Foi, Valentina concordou. Mas ele sempre me ensinou que riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no que carregamos aqui dentro. Tocou levemente o peito. Conhecimento, valores, dignidade. Essas coisas ninguém pode arrancar de nós. Augusto engoliu em seco, lembrando-se de como a tratara nos últimos 3 anos. Cada palavra dela era uma lição de classe que ele claramente não possuía. Mas como você acabou... Marina hesitou, buscando palavras delicadas. Trabalhando para Augusto? Valentina completou, olhando diretamente para ele. Depois que tudo acabou, descobri que amigos da alta sociedade são como flores de estufa, bonitos enquanto o ambiente é perfeito, mas murcham rapidamente quando as condições mudam. Se triste, Dr. Philippe Dubois, o embaixador francês, franziu a testa. Na França, respeitamos quem enfrenta dificuldades com dignidade. Isso revela caráter verdadeiro. Exatamente, concordou a esposa do ministro. Valentina, você sempre teve uma elegância natural que transcende o dinheiro. Lembro quando organizou aquele evento beneficente para crianças carentes. Arrecadou 2 milhões em uma única noite. Augusto quase engasgou com o vinho. 2 milhões. Sua funcionária doméstica havia movimentado mais dinheiro em uma noite do que ele ganhava em vários meses. Aquela foi uma noite especial. Valentina sorriu, parecendo genuinamente relaxada pela primeira vez desde que chegara. Conseguimos construir 3 hospitais pediátricos com aquela arrecadação. Você construiu hospitais? Augusto perguntou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Era uma das principais atividades da família Rossi, explicou Roberto. Eles sempre investiram pesadamente em projetos sociais. Valentina coordenava pessoalmente várias iniciativas. A conversa continuou, e a cada minuto Augusto descobria mais sobre a mulher que menosprezara por 3 anos. Ela conversava fluentemente em francês com o embaixador, discutia política internacional com autoridade impressionante. Oferecia opiniões sobre arte que faziam críticos respeitados balançarem a cabeça em concordância. Valentina, disse Carlos Montenegro durante o prato principal. Não sei se você sabe, mas ainda possuo aquele quadro que seu pai me vendeu antes dos problemas. É uma das peças mais preciosas da minha coleção. O Monet? Valentina perguntou. Esse mesmo. Giuseppe disse que queria que ficasse com alguém que realmente apreciasse arte. Augusto quase derrubou o garfo. Sua funcionária discutia obras de Monet como quem falava sobre o tempo, e pelo jeito a família dela possuíra peças dignas de museus. Tenho certeza de que está em excelentes mãos, Valentina respondeu com um sorriso melancólico. Durante a sobremesa, chocolate belga com frutas vermelhas, Marina fez a pergunta que todos queriam fazer. Valentina, o que você pretende fazer agora? Com sua experiência e conexões, certamente pode reconstruir. Não é tão simples, Valentina interrompeu gentilmente.
O mundo dos negócios tem memória curta para sucessos e longa para fracassos. Além disso, recomeçar exige capital. E eu? Besteira! Explodiu Roberto batendo a mão na mesa. Valentina, você possui algo que dinheiro não compra: credibilidade. Eu financiaria qualquer projeto seu de olhos fechados. Eu também, concordou Carlos. Seu pai foi um dos homens mais íntegros que conheci. A filha dele merece toda a nossa confiança. Dr. Dubois se inclinou para a frente. Mademoiselle, se tiver interesse em mercados europeus, posso apresentá-la a investidores em Paris. Eles adorariam conhecer alguém com sua experiência. Augusto observava tudo com crescente desconforto. Em uma única noite, sua funcionária doméstica estava recebendo mais ofertas de negócios do que ele recebera em meses. E o pior, as ofertas vinham de pessoas que ele respeitava profundamente. Vocês são extremamente gentis, Valentina disse, genuinamente tocada. Mas primeiro preciso resolver algumas questões pessoais. A festa continuou até quase meia-noite. Valentina circulou pelo salão, conversando com diferentes grupos, sempre tratada com o respeito reservado à realeza. Augusto a observava de longe, notando como se movia com naturalidade entre pessoas poderosas, como sabia exatamente o que dizer para cada um. Foi quando presenciou uma conversa que o deixou completamente abalado. Valentina estava discutindo investimentos sustentáveis com um grupo de empresários, quando um deles mencionou um projeto específico na Amazônia. É arriscado, disse o empresário. Muito capital inicial, retorno incerto. Na verdade, Valentina respondeu. Projetos ambientais bem estruturados têm sido alguns dos mais lucrativos dos últimos anos. A chave está no modelo de negócio. Se implementassem um sistema de créditos de carbono combinado com ecoturismo controlado, poderiam triplicar o retorno em 5 anos. O grupo ficou em silêncio, impressionado com a análise. Você tem dados para sustentar essa projeção? Perguntou um investidor. Tenho. Desenvolvi um modelo similar para uma empresa canadense há 6 anos. O lucro superou todas as expectativas. Augusto se aproximou discretamente, fingindo procurar algo na mesa de bebidas próxima. Estava ouvindo sua funcionária doméstica dar conselhos financeiros que valiam milhões para alguns dos homens mais ricos do país. Valentina, disse um dos empresários. Você precisa voltar aos negócios. Desperdiçar uma mente como a sua é criminoso. É o que sempre digo. Marina se juntou ao grupo. Querida, deveria considerar abrir uma consultoria. Com sua experiência internacional e conhecimento de mercados, seria um sucesso instantâneo. Naquele momento, Augusto teve uma revelação terrível. Durante 3 anos, tivera acesso a uma das mentes empresariais mais brilhantes do país e desperdiçara essa oportunidade completamente. Pior, havia humilhado e menosprezado alguém que poderia ter transformado seus negócios. Por volta das 11 da noite, quando muitos convidados já se despediam, Roberto Castellano se aproximou de Augusto com expressão séria. Augusto, preciso falar com você em particular. Dirigiram-se para um canto mais reservado do salão. Escute, não sei qual a natureza do seu relacionamento profissional com Valentina, mas espero que reconheça o tesouro que tem em mãos. Tesouro? Valentina Rossi é uma das mulheres mais inteligentes e conectadas que conheço. Se conseguir trazê-la como sócia ou consultora sênior, seus negócios decolarão de uma forma que você nem imagina. Roberto pausou, estudando a expressão de Augusto. Mas tem outra coisa. Valentina sempre foi uma pessoa íntegra, incapaz de prejudicar alguém mesmo quando prejudicada. Se você não a tratar com o respeito que merece, terá que lidar comigo pessoalmente. A ameaça velada estava clara. Roberto Castellano era um dos homens mais poderosos do país e estava deixando claro que considerava Valentina sob sua proteção. Entendo, Augusto murmurou. Espero que entenda mesmo. Boa noite. Quando a festa finalmente terminou e o último convidado saiu, Augusto ficou sozinho no salão com Valentina. Ela estava recolhendo algumas taças esquecidas, voltando automaticamente ao papel de funcionária. Valentina, pare, ele disse, a voz mais suave do que ela ouvira em 3 anos. Ela se virou, ainda segurando as taças. Precisamos conversar. Sobre o que, Sr. Belmont? Sobre os últimos 3 anos. Sobre como te tratei. Sobre quem você realmente é. Valentina colocou as taças sobre uma mesa e ficou esperando ele continuar. Eu não sabia, Augusto disse finalmente. Não tinha ideia de quem você era quando te contratei. E se soubesse, teria feito diferença? A pergunta foi direta, honesta.
Augusto não tinha resposta que não o condenasse. Talvez, admitiu. Provavelmente. Então não mudou nada. Você me desprezou porque achou que eu era inferior. Descobrir que já fui rica não muda o fato de que você julga pessoas pelo dinheiro que tem, não pelo caráter. Augusto abaixou a cabeça, percebendo que ela estava absolutamente certa. Valentina, quero fazer as coisas direito. Quero oferecer uma posição na empresa como consultora sênior, salário compatível com sua experiência, participação nos lucros. Por que agora? Ela interrompeu. Porque só depois que seus amigos me validaram você me vê como valiosa? Augusto não tinha resposta para isso também. Vou considerar sua oferta, Valentina disse finalmente. Mas não por gratidão e não porque preciso de sua aprovação. Se aceitar, será nos meus termos. Ela começou a se dirigir para a escada, mas parou antes de sair do salão. Augusto, hoje à noite você aprendeu algo importante sobre mim. Espero que também tenha aprendido algo sobre si mesmo. Com isso, subiu para seu quarto, deixando Augusto sozinho com a certeza de que havia cometido o maior erro de sua vida. E talvez, apenas talvez, ainda tivesse uma chance de consertá-lo. A história continua com a transformação de Valentina em empresária de sucesso, sua parceria com Augusto e o reconhecimento público de sua trajetória inspiradora. Cada capítulo revela camadas de superação, dignidade e o poder transformador do respeito mútuo.